Olá, meu amigo Vinícius. Tudo bem, meu camarada? Rapaz, que saudade de você, de te ver, de poder te abraçar, de poder conversar com você. Lamentável, né? A gente está passando por esse tipo de situação, mas não há de ser nada. O bom disso tudo é saber que você, meu amigo, está bem. Isso é que mais importa. O tio passou aqui para a gente gravar um videozinho só para mostrar para você e dizer para você, né, que além da gente estar com muita saudade, a gente vai trazer agora aqui uns assuntos aí para você poder realizar a sua tarefa, tá bom? O primeiro assunto que a gente vai tratar, meu amigo, a gente vai falar sobre o aquecimento global. O que é, afinal de contas, o aquecimento global? Que todo mundo fala sobre isso, mas ninguém explica ao certo o que é. O ser humano, meu amigo, ele tem, né, feito coisas na natureza que está alterando o rumo natural das coisas. Na medida que o ser humano retira os recursos naturais, ele emite uma série de gases poluentes na atmosfera. Na medida em que a gente utiliza muito o automóvel, muitos meios de transporte, a gente também está lançando na atmosfera muito, mas muito material tóxico que contribui para que essa sensação de calor ela aumente cada vez mais. É muito comum também os especialistas visitarem os polos e lá encontrarem, por exemplo, né, geleiras gigantescas que estão se desprendendo por conta do nível que nós temos hoje desse tipo de material que aquece a atmosfera além do que ela deveria aquecer e coloca em risco a nossa própria sobrevivência. O ser humano que é tão esperto, mas tão esperto, faz isso com ele mesmo. Como pode, né, meu amigo, esse tipo de situação acontecer? Acontece tanto, mas tanto, que existe um fenômeno, meu amigo, chamado ilhas de calor. O que é isso? Sabe aquelas áreas assim urbanas, onde tem muito carro, onde tem muito prédio, onde tem muito concreto, onde tem muito asfalto, aonde você tem pouca circulação do ar por ali? Então, isso é um fenômeno chamado ilha de calor, que a temperatura ela aumenta em um lugar diferentemente daquele outro, por exemplo, aonde você tem um espaço verde, aonde você não tem tantas construções, aonde as pessoas conseguem respirar melhor. Isso tudo em função de quê, meu amigo? Em função do nosso consumo, da nossa emissão de gases poluentes na atmosfera. Isso tudo, meu amigo, tem uma consequência gravíssima, porque além de fazer mal, né, a nós mesmos, ele é provocado pela gente, na medida em que a gente consome muitos produtos de tudo quanto é tipo que você possa imaginar. Então, quanto mais a gente consome as coisas, mais riscos nós estaremos correndo. É isso aí. Tanto é que a gente é conhecido como uma chamada sociedade de consumo. Veja bem, nós não somos nem mais sociedade de seres humanos, meu amigo. Nós somos hoje uma sociedade de consumo. A propaganda que fica fazendo para a gente a televisão, dizendo para a gente comprar, comprar, comprar. E muitas vezes a gente compra as coisas sem necessidade. Às vezes a gente tem um produto que está em boas condições ainda, e o que acontece? A gente acaba substituindo por outro. Com isso, a gente vai ficar gerando cada vez mais lixo e vamos comprometer cada vez mais a nossa situação. A gente mexe tanto e mexe tanto que a gente fica alterando o estado natural das coisas. Com relação ao aquecimento global que eu já falei com você, a gente acaba alterando também o que? O próprio ciclo da água.
o chamado ciclo hidrológico da água, que nada mais é aquele trabalhinho que a água faz, ó, de vai e volta. Você tem o sol que aquece a superfície aquática. Essa superfície, depois de aquecida, ela começa a liberar vapor d'água. Esse vapor d'água se condensa em forma de nuvem e depois ele precipita em forma de chuva. Isso tem sido alterado pelos seres humanos com as suas intervenções, meu amigão. É por isso que a gente vê, tem certos momentos que chove demais, ou daqueles momentos que não chove, ou então até mesmo momento em que em locais que não seria de repente para chover tanto, chove muito. Essas são as alterações climáticas que vão alterar os processos naturais do planeta, como por exemplo o chamado ciclo hidrológico ou ciclo da água. Muito em função de quê? Muito em função do uso dos combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis, também conhecidos como os não renováveis. Esses combustíveis, a gente pode citar quem? O petróleo, nós podemos citar o carvão mineral, por exemplo, que são os dois, dos mais utilizados e que provocam muita poluição, o que altera toda essa dinâmica que nós acabamos de falar. Para resolver isso, nós temos outros tipos de uso de recursos energéticos, como, por exemplo, a energia solar. Nosso país é um país tropical que faz muito calor, tem muita luz do sol disponível para a gente. Então, é um tipo de energia renovável que serve para a gente poder defender o planeta dessas mudanças aí que trazem tantos problemas para nós. Quando a gente faz isso, que a gente altera muito, mas muito realmente a natureza, a gente se coloca em risco, certo? A gente pode ficar com dois tipos de risco. Podemos ficar com riscos chamados riscos sociais, que é, por exemplo, a violência, que é hoje um grande mal que assola a sociedade. Além da violência, nós temos também o que é a situação da pobreza. Por quê? Porque quanto mais a gente consome, menos vez nós vamos dar para aquelas pessoas que possuem menos que a gente. Por isso que a gente tem que sempre estar tentando consumir de maneira equilibrada para que não falte para outras pessoas. E quando a gente interage demais com a própria natureza, a gente se coloca com um tipo de risco chamado um tipo de risco biológico. A própria pandemia que a gente está vivendo por conta do coronavírus é um tipo desse tipo de risco. Por quê? Porque o ser humano ele começa a se relacionar com a natureza além daquilo que ele deveria. Porque tem certos organismos que eles não fazem mal para a gente se eles estiverem no local onde eles estão acostumados a estar. O problema é quando o ser humano vai até esses locais indevidamente, entra em contato com esses organismos e acaba disseminando um vírus pela humanidade, chamado aí, nesse caso, o novo coronavírus ou Covid-19. E é por isso que nós estamos, então, nesse momento também falando aqui a partir desse videozinho. Tá bom, meu amigo? Um abração para você. Como eu te falei lá pelo telefone, aparece nas aulas, tá bom? A criançada lá, às vezes elas falam bastante, mas agora elas já estão mais quietinhas. A gente pede para elas ficar quietinhas, porque é muito importante que você participe das aulas para que você possa aprender melhor. Tá bom, meu amigão? Um beijão para você, desejo muita saúde para você, para sua família e todo mundo que está aí à sua volta, tá bom, meu amigo? Grande abração, beijo, fui!